nós sabemos que a cura é um princípio bíblico. Só temos que olhar para a vida de Jesus. E quando analisamos a vida de Jesus, vemos que ele passou mais tempo curando do que pregando. Também gostaria de sugerir que a sua própria capacidade de curar também indica que se ele pode curar os problemas no corpo, também pode curar os problemas na mente. Então eu gostaria de fazer uma pequena jornada nesta apresentação acerca do que a Bíblia diz sobre cura. Eu sou australiana de 5ª geração descendente de escoceses. Quando eu crescia indo à escola dominical cada domingo, indo à igreja, nunca ouvi falar de cura a partir da Bíblia. Certamente havíamos ouvido histórias de Jesus, mas era como se fosse algo de muito tempo atrás. E não havia conexão entre a saúde do corpo e a saúde da mente. Não havia conexão entre a doença do corpo e a salvação. A doença do corpo e o papel que conhecer Jesus tem em nossa vida. Somente quando já era adolescente e comecei a ir a restaurantes e a conhecer outras pessoas, que percebi que curar o corpo humano não se trata apenas de um medicamento do médico, embora eu tenha sido educada assim. A Bíblia diz em 3 João, capítulo 1, verso 2, e é Deus falando aqui, lá diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então vemos claramente que Deus nos quer saudáveis. Sabe, quando estamos saudáveis, quando cada coisa funciona bem no corpo, certamente somos mais felizes. Vamos ler. E esse texto é bem conhecido, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, ou seja, eu imploro, eu apelo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, isso está bem claro. Não tem duas maneiras de se entender isso, ou como dizemos na Austrália, não tem como fazer arrodeios quanto ao significado disso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Toda a palavra que analisamos. Também vemos isso em 2 Timóteo 3,16, onde a Bíblia diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Toda a Escritura. Então vamos analisar cada palavrinha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Gostaria de sugerir que é somente pelas misericórdias de Deus que podemos apresentar nosso corpo por sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Isso também gostaria de sugerir que se refere ao cordeiro que era apresentado quando alguém pecava no Antigo Testamento. Eles não podiam apresentar qualquer cordeiro, tinha que ser o melhor. E sabemos que isto era uma ilustração de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O motivo pelo qual é tão racional é que nós somos os campeões. Nós somos os campeões quando vivemos num corpo que funciona. É bom viver num corpo que funciona. Infelizmente, hoje em dia, o único grupo de pessoas que vivem num grupo que funciona são os adolescentes ou as crianças, aqueles ainda na casa dos 20. Mas acho que vocês vão concordar comigo que até as crianças estão cada vez mais doentes. A terceira lei de Newton diz que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Há uma razão para tanta doença. Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem causa não virá. Em outras palavras, nenhuma doença, nenhum desconforto vem sem causa. Sempre há uma razão. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E continua no versículo 2 dizendo: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabemos que a perfeita vontade de Deus é que prosperemos tendo saúde. Não sede conformados com este mundo. Não temos que pensar nem por um segundo no modo como este mundo come. Tudo o que temos a fazer é ver TV. Tudo o que temos a fazer é até mesmo ir ao supermercado. Basta olhar para o tipo de alimento que está livremente à disposição. Tudo que está livremente à disposição no supermercado está livremente à disposição porque é isso que as pessoas estão comendo. É o que as pessoas querem. Chegamos a uma época no planeta Terra onde o fast food abunda. Somos uma sociedade tão agitada. Muita gente nem pensa no almoço até chegar a hora do almoço. Não pensam no almoço até sentirem fome, e o que querem é algo nesse instante bem aqui. E se alguém entra num shopping center, aí estão eles. Temos essa ampla seleção de alimentos bem ali, instantaneamente, para o que alguém desejar. Sabe, antigamente na fazenda, a mãe preparava o de jejum, levantava-se cedo e começava a preparar a refeição. Após o de jejum, começava a pensar no almoço. Talvez em seu fogão a lenha já houvesse feijões sendo cozidos no cantinho. Ela pensava nisso. Mas hoje em dia, muitas mulheres estão trabalhando. Muitas mulheres têm que trabalhar, porque têm uma bela casa e precisa de 2 salários para quitar as parcelas da casa. Então, tem muitas outras variantes nessa equação. Infelizmente, hoje em dia, o valor de uma mulher que fica em casa não é visto como era antigamente. Sabe, todas essas coisas entram na equação. Não sede conformados com este mundo. Sabemos muito bem, não precisamos olhar 2 vezes para ver os efeitos desta forma como o mundo come. Você verá que quando alguém para de comer seu fast food, essa comida de rua, e começa a implementar melhores hábitos de estilo de vida, sim, ela começa a se recuperar e começa a se curar. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Ora, por que diz assim? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento? Porque a mente controla o corpo, e é na mente que tomamos essas decisões. E para que alguém pare de comer o fast food, que é bastante tentadora, bastante viciante, especialmente com todos os açúcares que colocam ali, para poder mudar isso, é preciso que haja algum incentivo. E é por isso que temos a renovação da mente. A renovação da mente analisa o corpo de uma maneira um pouco diferente. A renovação da mente agora vê o corpo como o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 16 e 17, onde a Bíblia diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Para podermos ver as coisas assim, precisamos ter nossa mente transformada. Quando tivermos uma mente transformada, começaremos a ver o corpo como a criação de Deus. Porque muitas vezes as pessoas dizem: este é o meu corpo, posso fazer o que eu quiser. Mas quando começamos a ler a Bíblia e começamos a ver o ponto de vista de Deus acerca do corpo, quando vemos em 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu gostaria de sugerir que Deus nem tem que destruí-lo, porque muita gente já o destrói por si mesmos pelos que estão fazendo com seu corpo. E se formos a 1 Coríntios 6,19, analisamos isso numa luz levemente distinta, com palavras ainda mais duras. O escritor agora diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Ali está a definição. O templo é o corpo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O templo de Deus, o templo abriga Deus. O templo abriga o Espírito Santo.
E também diz: porque fostes comprados por bom preço. E sabemos que esse preço foi o precioso sangue de Cristo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então não somos de nós mesmos. E é preciso haver uma transformação da mente para que possamos ver isso. É por isso que Deus diz em Ezequiel 36, 26 e 27, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardei os meus juízos e os observeis. Farei que andeis nos meus estatutos. Há leis que regem o funcionamento do corpo humano. São as leis que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos. E sabemos que são leis de Deus. Mas num livrinho chamado Parábolas de Jesus, Ellen White diz na página 186, transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma infração dessa lei. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condição de executar a obra do Senhor. A relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. E eu gostaria de sugerir que é um dos mais negligenciados. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida, para que pela humanidade possa a natureza divina ser revelada em sua plenitude. Note que não é somente preservada, mas desenvolvida. Então, como a preservamos? Como a desenvolvemos? Também estamos falando de certas leis aqui. A transgressão da lei física é transgressão da lei moral. São palavras duras? Não são minhas palavras. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei. Sabemos que não devemos quebrar as leis de Deus, seus 10 mandamentos. Mas isso aqui traz uma nova luz. A transgressão da lei física é transgressão da lei moral. Ninguém pode ser culpado de quebrar a lei física se não conhece as leis físicas. Mas acredito que seremos responsabilizados se não apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Voltemos à página 186 de Parábola de Jesus, onde ela diz que todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana. Precisamos saber alguma coisa da casa onde moramos. Quando sabemos alguma coisa da casa onde vivemos, sabemos como cuidar dela. Provérbios 14:6 diz: para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Eu creio que é responsabilidade nossa conhecer algo sobre nossa casa. Como diz a escritora, todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condições de executar a obra do Senhor. Como nos tornamos inteligentes? Vamos ao livro Ciência do Bom Viver, página 127. Onde Ellen White diz: a única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes das violações das leis da saúde. Então, quais são as leis da saúde? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Eles são o fundamento. Jamais podemos nos distanciar deles. Eles são os verdadeiros remédios. Precisamos analisar esses verdadeiros remédios. Como estamos nos saindo frente a esses verdadeiros remédios? Eles são o fundamento. Sim, a hidroterapia pode ajudar. Sim, as ervas podem ajudar. Mas esse fundamento deve estar sempre ali. Esse é o ponto de partida. Em caso de doença, convém verificar a causa. Como verificamos a causa? Vamos até a pessoa, analisamos sua vida. A melhor pessoa para se começar é aquela do espelho. Analisamos nossa vida e a colocamos frente a essas 8 leis. Estamos respirando ar puro?
Nosso quarto é um lugar saudável, passamos 1/3 de nossa vida nesse quarto. Estamos respirando ar puro enquanto dormimos. A área em nosso quarto é propícia para que tenhamos ar puro, luz solar. Abstinência, não leve nada para dentro do corpo que o prejudicará e seja moderado nas boas coisas. Estamos indo dormir cedo. Muita gente quer se esquecer deste aqui. Gostaria de passar para o próximo. Tem gente que diz, mas eu tenho que estudar. Sabia que a melhor hora para estudar é ir para a cama às 8 e levantar-se às 4? Às 8 horas não são negociáveis. Gosto de usar o método BHCBS, Bíblia, História, Ciência e Bom Senso. Historicamente, as pessoas não tinham a saúde mental que têm hoje, porque historicamente não havia luz elétrica que os mantivesse despertos, nada de televisão, nada de iPads, nada de computadores. São essas luzes artificiais que nos mantêm despertos quando o sol já se pôs e se não houvesse eletricidade, quando o sol se põe, nosso cérebro saberia se era a hora de diminuir o ritmo. Ainda que haja luzes, seu corpo sabe que o sol se pôs. Li uma entrevista de um homem de 116 anos de idade sobre os seus segredos da longevidade. Ele diz, eu acordo com o sol e me deito com o sol. É fácil fazer com que as crianças vão dormir quando as luzes se apagam, quando é escuro. É só dar um banho morno e ler uma bela e relaxante história, de preferência da Bíblia. Há lindas histórias na Bíblia que as crianças amam. E, naturalmente, colocá-las na cama. Muitas crianças vão dormir tarde porque a casa delas brilha como uma árvore de Natal. Luzes ligadas, a TV ligada. Isso é muito difícil para a mente relaxar. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita em seu próprio dedo, em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que confiou ao homem. Cada parte de nosso corpo sabe quando vamos dormir tarde. 4 horas de sono, você não se sente bem. 6 horas de sono, você se sente bem. Então, trata-se de um engano total. Exercício. Você está se exercitando todo dia? Não tenho tempo. Não há tempo para não se exercitar. Ache tempo. O que está fazendo com o seu dia? Olhe o seu tempo. Como você passa o tempo? Quanto tempo você está em tecnologia? Isso não fará por você o que o exercício fará. Regime conveniente. Veja como era a dieta no Jardim do Éden. Não dá para ter uma dieta melhor do que essa. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ele diz que a semente ser-vos-á para mantimento. O que é o mantimento? É a substância principal. A semente de uma planta é como o ovo da galinha. Ela contém todos os nutrientes essenciais que a vida requer. O que é uma semente? Os seus cereais, tantos cereais. Suas leguminosas, tantas leguminosas. Suas sementes, tantas sementes. Suas nozes, tantas nozes. Teremos uma maravilhosa variedade. E suas frutas, seus vegetais? Os vegetais entraram, especialmente as folhagens verdes, depois da queda, para a cura. E precisamos de cura. Em caso de doença, convém verificar a causa. Compare sua vida com essas 8 leis. Elas são o padrão, são os verdadeiros remédios. Lembre-se que a doença acontece devido à violação dessas 8 leis básicas de saúde. Está tomando água suficiente? Está confiando em Deus? Você crê nesse grande Deus do céu? É fácil crer nele quando você lê a Bíblia e vê o que ele fez por nós. Não é de se admirar que Jó 22:21 diz, apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Apega-te, pois, a ele, apegue-se a ele agora, ao seu Salvador. Temos a Bíblia, temos belos livros como o Desejado de Todas as Nações, belos livros sobre a vida de Jesus. Você vai se apaixonar pelo Salvador quando ler acerca dele. Assim, você vai poder confiar nele e saberá que ele é digno de ter sua confiança como ninguém mais é digno. Em caso de doença, convém verificar a causa. Se você não fechar a torneira, ainda vai ter que ficar puxando água do outro lado.
Devemos ter uma abordagem mais científica. Se alguém lhe diz, quer seja um médico, um especialista, um naturopata ou um nutricionista, que quando você tem um problema, isso acontece, isso não é ciência, não. Sempre tem uma causa. Isso é básico na ciência. A terceira lei de Newton diz que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Essa lei já estava definida na Bíblia. Provérbios 26, 2, a maldição sem causa não virá. Já estava definida na Bíblia em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sempre há uma causa. Como encontrar a causa? Analise esses remédios. Quando a pessoa ficou doente pela primeira vez? Analise a época em que aconteceu. Meu marido é um homem bem analítico. Se ele não se sente bem, ele para tudo e verifica o que ocorreu nas últimas 24 horas. As últimas 24 horas lhes dão geralmente uma boa ideia do motivo pelo qual não se sente bem. Quanto tempo de sono ele teve? Quanta água ele bebeu? Qual foi a última refeição? Recebeu alguma notícia ruim? Ou a bomba quebrou? Ou, sei lá, devemos investigar. Todos devemos ser detetives particulares investigando por que essas coisas acontecem. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Como sabemos quais são as condições insalubres? Nós também temos bom senso, não temos? Acho que todo mundo sabe que uma casa com mofo é uma casa que traz doenças. Já leram o que a Bíblia diz? Ela diz que se há mofo na casa, a casa tem de ser destruída, precisa ser demolida, levada para fora da cidade até um lugar imundo. Como chamaríamos isso hoje? Na Austrália chamamos de lixão. Mas hoje em dia temos algo que não havia na época da Bíblia. Temos produtos químicos, campos eletromagnéticos. Tem gente que está ficando incrivelmente doente por viver sob grandes cabos de telefone. Você sabia que os campos eletromagnéticos sobre esses enormes cabos é 500 vezes mais do que geralmente é? Todo fazendeiro sabe que se o seu gado passa sob esses campos, terão natimortos, terão deformidades. Nós vivemos numa floresta tropical e por trás de nós, a alguns quilômetros dali, havia grandes torres onde meus filhos iam fazer trilhas na natureza, porque debaixo daqueles cabos as plantas cresciam de forma muito estranha. Temos margaridas eternas. Eles chamam de margaridas eternas porque são como palha. A gente coloca num vaso e elas ficam ali por anos, porque são como palha, são como uma flor seca. Havia margaridas eternas com 5 corolas. Havia todo tipo de mutação na vida vegetal. Se há mutação na vida vegetal, se há mutação no gado, haverá mutação no corpo humano. As condições insalubres devem ser mudadas. Dê uma olhada na sua casa, dê uma olhada na exposição a produtos químicos. Não tínhamos exposição a produtos químicos nos tempos bíblicos. Estamos lidando hoje em dia com mais perigos do que aqueles dos tempos bíblicos. Maus hábitos corrigidos. Como é que você sabe que são hábitos ruins? Analise as leis. Essas leis são o padrão. Dormir tarde, não beber água suficiente, não respirar ar puro, alimentos desvitalizados. Muita gente hoje em dia tem reação à intolerância ao trigo. E logo descobrimos que na década de 50 o trigo foi alterado. Passou por um cruzamento intenso. Louvado seja Deus que ainda conseguimos obter pães de cereais ancestrais. Ainda conseguimos obter pães de camute, de espelta. Chamam de cereais ancestrais porque são do trigo original. Eu descobri que quando as pessoas têm alergias, quase 99% das pessoas têm uma ligação com o trigo. Então precisa parar com o trigo. Uma senhora me disse, mas eu como pão integral. Eu disse, que bom que você come o integral, mas o trigo é o problema. Mas é trigo orgânico. Que bom que é orgânico, não foi cultivado com venenos. Glifosato ou mato-mato que está envenenando muita gente hoje em dia, mas ainda é o trigo hibridizado. Passe a comer os cereais ancestrais, os cereais conforme costumavam ser.
O que estamos fazendo aqui é investigar. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então, se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Então, se auxilia a natureza. Como auxiliamos a natureza? Como auxiliamos a natureza em seu esforço para expelir as impurezas? Como expelimos as impurezas? Expelimos as impurezas pela pele. A pele é um órgão impressionante. Além de respirar, também absorve e elimina resíduos. E para aumentar a capacidade do corpo de eliminação de resíduos, precisamos tomar mais água. Talvez ter uma sauna a vapor, onde você transpire bastante. Muitos resíduos sairão assim. Verifique-se de que o intestino esteja funcionando bem, porque resíduos sairão pelo cólon. Verifique-se de beber água suficiente para afinar o sangue, a fim de que seja mais fácil para seus rins filtrarem o sangue. Os rins filtram o sangue. Certifique-se de que você esteja estimulando o seu sistema de aspiração de pó. Vocês sabiam que temos um aspirador de pó interno? É o sistema linfático. Sabe o que estimula o sistema linfático? É o pula-pula, aqueles mini trampolins. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condição de executar a obra do Senhor. E é por isso que estou partilhando isso com vocês. Precisamos ter conhecimento desse corpo. Se você não sabe como o corpo funciona, não saberá como se dá a cura. Esse é o primeiro ponto. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana. Todos. Quando eu tinha 18 anos e já era hora de tirar minha carteira de motorista, meu pai me disse que eu não tiraria até que soubesse como um motor funciona. Eu não fiquei nada contente porque minhas amigas não tinham que aprender como um motor funciona antes de tirar a carteira delas. Mas não é que faz sentido? Eu vejo sentido agora. Não o via antes. Lembro-me de me sentar com meu pai todas as noites e vê-lo me explicar como funciona o motor. E me lembro agora sobre faíscas saltando, fazendo com que os pistões se movessem para cima e para baixo. Acho que eles ficariam muito orgulhosos de ouvir que eu ainda sei alguma coisinha. Quão mais importante é que tenhamos conhecimento da casa onde vivemos. Deus projetou o corpo para curar a si mesmo. Trata-se de organismo de autocura e vai se curar se lhe proporcionarmos as condições normais. Então voltamos à página 127 de Ciência do Bom Viver. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. Como obtemos o preparo prático? Vou dizer como eu obtive um preparo prático. Comecei a fazer em mim mesmo. Comecei a fazer algumas coisas com meus filhos. Tem livros por aí que lhe diz o que são as ervas, para que as podemos usar. Há livros sobre remédios naturais, como prepará-los, quando aplicá-los. Quando a ciência do bom viver diz que é importante conhecer os princípios envolvidos no tratamento do doente, temos aí a anatomia e fisiologia. Toda casa deveria ter um livro de anatomia e fisiologia. Vá para o sebo de livros de medicina e enfermagem e você conseguirá o livro de anatomia e fisiologia de 10 anos atrás por 25% do preço que eles vendem novo. Comece a ler sobre os rins, sobre o cólon, sobre a pele. Talvez haja algo ali que você não entenda, mas podem fazer como eu fiz. Eu lia e não entendia um pedaço aqui. Ah, sim, eu entendi essa parte. Quanto mais você lê, mais começará a entender. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. O Dr. Kellogg escreveu muitos livros sobre hidroterapia, e esse foi um dos meus primeiros livros que obtive. Vance Farrell é um escritor que escreveu Healthy Living, é um livro que a primeira parte do livro é a ciência do bom viver, e a última parte do livro são os tratamentos com água do Dr. Kellogg. Foi um dos meus primeiros livros. Acho que é da década de 70. Acho que é isso. Eu lia e fazia.
Só fazia. E ao fazer, aprendi. É uma boa ideia para um grupo de mães se reunirem e discutirem essas coisas e talvez praticar uma nas outras. É um ótimo passatempo. É bom ter a prática e o conhecimento antes de alguém se enfermar. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual. E isso parece vagaroso ao impaciente. Então, o uso dos remédios naturais... Vocês sabiam que há 50, 60 anos as enfermeiras aprendiam hidroterapia? Eu tenho um livro-texto delas. É o livro de Naps, de Hidroterapia para Enfermeiras. Mas não hoje em dia, porque o uso de remédios naturais requer uma quantidade de cuidado e esforço que muitos não estão preparados para dar. Leva muito esforço físico e muito tempo para preparar os remédios naturais. Então, se alguém está com dor de cabeça, o que sempre fazemos em nosso recanto de saúde é um escalda-pés. Quando colocamos os pés na água quente, isso puxa o excesso de sangue para os pés. E quando tem dor de cabeça, geralmente há um congestionamento de sangue na cabeça. Então, a simples ação de se colocar os pés em água quente leva o sangue para aquela área. O que fazemos é supervisioná-los a cada 5 minutos. Colocamos um pouco mais de água quente, colocamos algo frio na cabeça deles. Eles precisam de uma massagem no pescoço para diminuir a tensão ali. Talvez isso também esteja contribuindo para a dor. Mas dá para ver? Cuidado e esforço. Temos que pegar o balde, uma toalha, ter uma chaleira ao lado, a água gelada para colocar na cabeça, a massagem no pescoço. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Tomam um analgésico. Dá para ver por que nos desviamos dos remédios naturais. Eles não precisam de nenhum cuidado ou esforço. Além disso, o processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Eu sou impaciente e quero ficar boa amanhã, mas leva tempo. E há alguns versículos bíblicos incríveis que eu partilho com as pessoas para animá-las a dar tempo. Um deles está em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Continue. Tem também Hebreus 10, versos 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo viverá pela fé. Temos que ter fé nesse corpo, que Deus colocou nele a capacidade de curar a si mesmo. E vai se curar se lhe dermos as condições normais. Leva tempo. Assim como um bebê cresce, como cresce uma planta, assim também o corpo é curado. Descobri que com muitas pessoas a doença demorou muitos anos para o processo. Talvez 20 anos. Eu digo, a boa notícia é que não haverá 20 anos para desfazer, mas talvez leve 2. Mas o que descobri com os remédios naturais é que dentro de um curto espaço de tempo, eles começam a experimentar alívio. Com os medicamentos, se temos um sintoma, um médico vai tratar esse sintoma, geralmente com um remédio que vai silenciar o sintoma. Mas com um tratamento natural, você tem um sintoma, como a dor de cabeça, a cabeça está inflamada. Então, lidamos diretamente com isso. Vamos diretamente ao desconforto, pois quando temos um sintoma, é basicamente o corpo dizendo, preciso de ajuda aqui, por favor. E você vai tentar coisas diferentes. Se as coisas diferentes que você tenta lhe trazem alívio, o corpo dirá, obrigada, era o que eu precisava. Então, tanto como a medicina natural, como com medicações à base de drogas, ambas estão tratando dos sintomas. Mas lembre-se, os sintomas são o clamor do corpo dizendo, é aqui onde eu preciso de ajuda. As drogas silenciam o local, enquanto os remédios naturais trazem alívio. E quando os remédios naturais trazem alívio, é basicamente o corpo dizendo, muito obrigado, era o que eu precisava.
O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ou impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências, mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente bem. Acabei de recitar para vocês os 2 parágrafos de A Ciência do Bom Viver, que eu creio que contém tudo o que precisamos em termos de orientação e direção quanto a como dar ao corpo as condições para que ele reavive e cure, ocorrendo a restauração. Também mostrei a vocês, a partir da Bíblia, que há versículos bem claros ali que indicam que devemos apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo. Além disso, em 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Gostaria de compartilhar com vocês outro versículo. Vamos a 2 Coríntios 4, 6 a 10, onde a Bíblia diz: Porque Deus que disse, as trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro e em vasos de barro. Isso aqui é o vaso de barro. Vamos dizer de novo, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro. Qual é o tesouro? A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos esse tesouro nesses vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, voltamos outra vez ao corpo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Voltemos a Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que provemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A quem estamos provando? Estamos provando a nós mesmos. Em 1 Tessalonicenses 5:21, a Bíblia diz: Ponde tudo à prova, retende o que é bom, prove todas as coisas. É um desafio de Deus. Prove, tente, experimente, prove todas as coisas. Ponde tudo à prova, retende o que é bom. Eu comecei a provar isso há 40 anos. Eu estou retendo porque descobri que funciona. E agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de partilhar esses princípios básicos com muitos. E sim, a tecnologia pode ser um problema, mas também pode ser uma dádiva de Deus, porque esses princípios podem chegar a todas as partes do mundo. Eu me animo quando recebo e-mails da Bulgária, da Romênia, da Irlanda, da Escócia, da África, de todas as partes do mundo. As pessoas estão ouvindo a mensagem de como você pode apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformemos com este mundo, com um modo como este mundo come, como este mundo bebe. Note o que Ellen White diz: a doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Ela mostra que ela não é de fato a inimiga, é um sistema pela qual o corpo está se limpando. É um sistema pela qual o corpo está eliminando resíduos, tentando restabelecer as condições normais de volta ao organismo. Quando lemos a palavra de Deus, quando lemos as palavras de Ellen White, não dá para confundir qual é a melhor maneira de tratar o corpo. Quando a Bíblia diz em Romanos 12, 2, lá diz: Não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando
Quando você permitir que Deus transforme sua mente, quando tomar a decisão de conhecer e amar a Deus, ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Sim, por meio de princípios bíblicos. Sim, por meio dos 10 mandamentos. Mas certamente por meio das leis de saúde. Caso contrário, a Bíblia não diria: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que provem. A quem? Para que provem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A você mesmo. Comece a ir dormir mais cedo, comece a beber mais água, comece a comer uma dieta vegetariana, comece a tirar os estimulantes e prove a si mesmo. Isso funciona. Eu me sinto muito melhor. Então, agora você tem a autoridade para dizer a outra pessoa: experimente dormir mais cedo. Experimente tomar mais água. Isso fez tanta diferença na minha vida. Dá para ver o que está acontecendo agora? Para que proves, sim, a você mesmo, mas a todos os que vivem com você. Não somos ilhas. Tudo o que fazemos afeta a todos com quem entramos em contato. Para que proves qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como diz em Hebreus capítulo 12, começando no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que essas testemunhas, nossa família estendida, nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas que vemos uma vez por semana na igreja, as pessoas com quem nos vemos esporadicamente nas lojas, os parentes que vemos uma vez por ano. Conseguem ver que estamos ampliando? Vamos ampliar ainda mais. Vamos para fora do planeta. Fora do planeta há outros mundos. A Bíblia nos diz e eles estão assistindo. Os anjos estão assistindo. Há um enganador à solta. Há um enganador que diz: eles não conseguem fazer e nunca vão fazer. A Bíblia diz que o grande enganador que engana todo mundo, e é por isso que não devemos ser transformados por este mundo, porque o enganador enganou o mundo inteiro. Não se deixe enganar por ele. A Bíblia é o detector de Satanás. Leia a Bíblia e veja as claras verdades por si mesmo. É muito bom conhecer a verdade. Sabem, o diabo diz: eles jamais conseguirão. Vamos provar a todos os outros mundos, a esses seres celestes, as pessoas que vemos uma vez por ano, uma vez por mês, a cada 15 dias, a cada semana, nossa família. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tem outra nuvem de testemunhas. Saímos de nosso corpo, de nossa casa, de nossa cidade, de nosso mundo. Vamos para dentro. Vamos para dentro agora. As células. Seu cabelo é uma ilustração do modo como você come e bebe. Nossa massoterapeuta nos diz que podemos distinguir ao massagear alguém quanta água ela bebe. Dá para distinguir ao massagear alguém se ela se exercita. Essa é fácil. Uma de minhas massoterapeutas me disse: eu massageei uma senhora de quase 70 anos hoje e seu tônus muscular era impressionante. Ela disse: eu massageei uma jovem de uns 20 anos na semana passada e os músculos dela eram flácidos. Os músculos não sabem nada de idade. Se você tem 9 ou 90, você pode ter músculos fortes e firmes. Nossas células são nossas testemunhas. São testemunhas de como estamos vivendo. Elas testemunham se vamos dormir cedo, testemunham se estamos bebendo água o suficiente, testemunham da nutrição, da qualidade do alimento que estamos ingerindo, testemunham de quanta luz solar estamos recebendo, são testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia é outra coisa de dizer: abra um caminho para o rei. Tire as rochas para o lado, abra um caminho para o rei.
Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A corrida. Estamos numa corrida? Claro que estamos. Vamos a 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. O escritor aqui está se referindo aos jogos gregos, muito famosos. Acho que o paralelo de hoje seria os Jogos Olímpicos. Já viram o treinamento pelo qual os atletas olímpicos passam em preparação para os Jogos? Somente os melhores de cada país são enviados. E provavelmente haviam centenas de outros que treinaram duro, mas não alcançaram a nota. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nos Jogos da Grécia, o prêmio era um laurel que colocavam na cabeça feita de vinha. Certamente era corruptível, porque dentro de uma semana já murchava. Havia muito prestígio ao redor desses Jogos da Grécia. Na verdade, o vencedor dos Jogos, ele, bem como sua família, recebia grandes honrarias e também da cidade de onde eles vinham. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade incorrem, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Em outras palavras, e todo homem que luta pelo domínio é temperante em todas as coisas. Essa é uma das leis da saúde, temperança ou abstinência. Há algumas coisas que não deveriam entrar no corpo humano, se queremos ter máximo desempenho. Então, a palavra abstinência significa abster-se das coisas que lhe prejudicarão, mas moderação no que é bom. E todo homem que luta pelo domínio é temperante em todas as coisas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Do que isso está falando? Está falando da corrida para o céu. Todos podem vencer. Nós fazemos isso para obter uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Sabe esses atletas nos Jogos Olímpicos? Ninguém sabe se eles vão vencer. Vou eu vencer? Mas eu darei o meu melhor. E todo homem que luta pelo domínio é temperante em todas as coisas. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. As qualificações para que eu esteja aqui partilhando esses princípios básicos com vocês é que eu vivo essa vida. Não estaria aqui de pé se não bebesse água suficiente, se não fosse dormir cedo, se não estivesse comendo alimentos nutritivos. Essas são as qualificações. É isso que Deus requer, porque Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto muito racional. Então, quando em Hebreus 12, 1 e 4 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É preciso esforço, mas um esforço que vale a pena. É como qualquer coisa na vida, qualquer empreendimento comercial, sua conta bancária, sua horta. Quanto mais você se dedica a ele, mais você receberá. É uma lei fundamental.
Então, gostaria de motivar cada um de vocês a separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para comparar sua vida a essas 8 leis de saúde, comparar sua vida com os 10 mandamentos, comparar sua vida com a vida do nosso Salvador. E se você achar que não está chegando nem perto da marca, tenho boas novas. Temos um Salvador que é poderoso. Em Judas 1:24, a Bíblia diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis perante o trono do Pai, com alegria perante a sua glória. É a alegria de Deus nos apresentar irrepreensíveis perante o seu trono. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então, por meio de suas misericórdias, por sua graça, todos nós conseguimos. Não é de se admirar que em Hebreus capítulo 4:16 nós lemos: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.